gente, vamos lá, nosso terceiro bloco. Bom, vendo todas essas teorias aí de como a gente valoriza a prova, nós vamos falar agora de um outro tipo de prova que a gente pode utilizar no processo, que é a prova emprestada. Gente, a prova emprestada, ela é exatamente isso que o nome diz. Vamos lá, quais as exigências? A prova emprestada, ela deve ter sido iniciada, ela deve ter sido construída em um outro processo. Mas, aqui no meu processo, eu posso pegar aquela prova que foi construída e colocar dentro do meu processo para julgar, para que sirva de análise. Por quê, gente? Vamos dizer que, vamos entender que dentro de um processo, a fase probatória, a fase de construção de provas, ela é a fase mais demorada de um processo. Ela é a que exige uma maior clareza, ela exige um maior cuidado, às vezes ela demanda várias pessoas, ela demanda vários atos, então ela é uma fase mais complexa. Então, a partir do momento que aquela prova foi construída dentro de um processo, prova vocês podem entender como uma confissão, como uma testemunha, como uma perícia, como um documento especificamente. Tudo isso são provas que foram construídas dentro de algum processo. Então, construída lá dentro de um processo, ela se torna um documento público. E esse documento público, ele pode ser usado por qualquer pessoa. Então, vamos dizer que existe um processo X em que foi ouvida uma testemunha. E essa testemunha falou várias coisas sobre a empresa. Várias coisas. Ela falou de fraude, ela falou de atendimento, ela falou de gerência, ela falou de várias coisas. Aí eu vou entrar com uma ação contra o meu empregador. E aí, eu tô achando muito difícil conseguir uma testemunha. Ou eu até tenho, mas aquela testemunha daquele processo já falou quase tudo que eu queria saber. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar a ata de audiência daquela testemunha e colocar ela no meu processo e pedir para que ela seja utilizada como prova minha. Por quê? Porque ela já traz muitas informações para esse processo, mas a construção dela dentro do meu processo não se faz necessária, já que isso já foi feito em outro momento. Então, veja, eu economizo tempo. Eu pego uma coisa que custou para finalizar naquele processo e trago para o meu pronta. É como se aqui eu fizesse o bolo e aqui eu comprasse pronto. Mas eu comprei um bolo, metade de um bolo de chocolate. E eu preciso concluir esse restante desse bolo. Então eu pego uma fatia daqui, uma fatia daqui, uma fatia daqui. E aí completo o meu bolinho. Então vejam, a prova emprestada nada mais é do que uma prova construída em outro processo, que eu pego ela e boto no meu processo de forma emprestada. A prova emprestada está lá no nosso artigo 372 do Código de Processo Civil e ela vai decorrer de mais um princípio, que é o princípio da economia processual. Lembra quando eu disse aqui para vocês que a prova ela demora um tempo a ser construída, né? Ela é a fase mais demorada do processo. Então, a partir do momento que eu pego uma prova e empresto ela para o meu processo, eu tenho uma economia processual muito forte. Então, eu acabo pegando essa informação, coloco aqui dentro e aí eu tenho um processo muito mais rápido, já que essa prova que eu peguei emprestada não vai precisar ser construída. Então, aí, na utilização da prova emprestada, nós temos aí mais um princípio envolvido, que é o princípio da economia processual. Ela vai poder ser uma prova emprestada de qualquer processo e ela pode ser, inclusive, juntada de ofício pelo juiz. Por exemplo, vamos dizer que nós estamos em uma execução civil e que o autor vem dizendo muito que ele não tem, o réu não vem dizendo muito que ele não tem dinheiro para pagar.
Mas ele é um réu já conhecido, ele tem vários processos e em um outro processo o juiz deu ganho de causa para ele e ele vai receber um dinheiro lá daquele outro processo. O juiz de ofício pode pegar aquela carta de crédito daquele processo, juntar nesse processo aqui e dizer, conforme se sabe, o réu tem valores a receber no processo tal, então, quando da execução, determine a retirada daquele débito lá, que ele tem direito para pagar esse processo aqui. Então, a prova emprestada é uma prova que existe em outro processo, um documento que existe em outro processo, ele pode ser inclusive juntado de ofício pelo juiz, caso ele tenha conhecimento. Não necessariamente só por requerimento das partes. Requerimento das partes, então, vai ser uma das formas de incluir uma prova emprestada dentro de um processo judicial, ok? E, por último, o que a gente pode dizer ainda é que vejam, lembra quando eu disse a vocês lá no começo que toda a fase de construção de provas ela deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa? Na prova emprestada não vai ser diferente. Qualquer tipo de prova que seja juntada em um processo, a outra parte tem obrigatoriamente que ter a chance de falar sobre ela. Se a outra parte não se manifestar sobre ela, não for provocada a se manifestar sobre ela, essa prova não pode ser utilizada. Observe, não significa que a outra parte tem que falar. Porque existem vezes que, apesar de você notificar a parte, ela não fala, ela fica calada. Então, vejam, a lei não vai exigir que a parte fale. A lei exige que a parte tenha a oportunidade de falar. E que aí, se ela fala ou não, fica sendo uma opção dela. Mas ela tem que ter a oportunidade de falar. E aí, vamos lá. Produzidas as provas, qual é o destinatário da prova? Para quem a gente produz essas provas? Vai ser para o juiz. Por quê? Porque o juiz é o nosso julgador, é a pessoa que vai pegar todas essas provas que foram construídas e determinar a quem deve a razão daquele processo. Então, todas as provas que foram construídas, elas não são direcionadas para o autor ou para o réu, elas são direcionadas para o juiz, já que é ele que vai estabelecer o convencimento, o julgamento dentro daquele processo. A outra questão que a gente tem sobre as provas é que as provas elas devem ser criadas em um instituto de colaboração. O que isso quer dizer? Quer dizer que as partes elas não devem atrapalhar a produção de prova do outro. Dentro de um processo, o objetivo de todos é chegar em uma decisão e que essa decisão tenha um convencimento motivado. Então, as partes devem produzir provas e durante a produção de provas deve existir uma cooperação entre elas. As partes vão poder convencer o juiz com suas teses, com suas alegações, com a sua análise de cada prova, mas elas não vão poder interferir nessa produção de provas. Elas vão poder dizer, olha, eu acho que essa prova não deve ser produzida, porque essa prova não vai trazer nenhuma importância para esse processo, etc. Ainda que isso seja uma tática ali para tentar fazer com que essa prova não seja efetivamente construída, porque isso seria maléfico para mim. Mas, a partir do momento que é determinada a construção da prova, todos devem colaborar. Por exemplo, vamos dizer que nós vamos ter uma perícia veicular. O veículo foi comprado, o autor está alegando que tem algum defeito, e aí o juiz estabeleceu uma perícia para analisar se esse veículo tem um defeito ou não. Durante essa perícia, alguns documentos vão ser solicitados pelo perito, como, por exemplo, as ordens de serviço, as revisões, os serviços que já foram efetuados, os documentos de entrega do veículo, etc. E alguns desses documentos estão com o autor e alguns desses documentos ficam com a empresa. Essa determinação de que
todas as partes devem colaborar para a produção de prova, ela está muito presente dentro desse exemplo. Por quê? Se as duas partes têm documentos que devem ser apresentados para o juiz, as duas partes devem apresentar. Então, não é só o réu que deve apresentar todas as ordens de serviço que ele solicitou e etc. O autor, desculpa. Mas o réu também deve apresentar essas ordens de serviço de uma forma plena. Deve informar todos os serviços que foram efetuados em cada uma das OS, para que o perito, quando for construir a sua perícia, ele possa ter uma análise plena de tudo aquilo que aconteceu. Então, veja, a prova, ela é pro juiz, ela não é para a outra parte. Então, as duas partes têm que colaborar na sua construção. E se o juiz verificar que uma das partes está impedindo ou está atrapalhando a produção de prova, ele tem as medidas judiciais aplicáveis para que isso possa ser rechaçado, para que isso possa ser afastado. Além disso, é importante dizer que, ainda que as partes não solicitem, o juiz vai poder determinar a produção de alguma prova de ofício. Por exemplo, vamos dizer que em uma reclamação trabalhista, o autor diga que tem um problema de hérnia umbilical, hérnia no umbigo. E aí ele diga que tem esse problema, que esse problema foi decorrente do trabalho, etc. E a gente lá, eu sou a empresa, eu vou dizer que não. Que na verdade isso não é do trabalho. Na verdade, ó, isso ele já tem desde pequeno. E que por falta de exercício, por conta de condições pessoais e até por uma condição genética, isso aí foi aumentando. E agora ele está sofrendo com isso, mas isso não veio do trabalho, isso já era pré-existente. E aí eu nem pedi perícia nem o autor, mas quando chega na audiência o juiz fala assim, vou querer uma perícia médica para analisar os documentos do autor, a alegação do réu e definir se essa hérnia aí é pré-existente ou não. Vejam, ninguém pediu perícia, mas o juiz entendeu que para elucidar os fatos, para clarear os fatos, para o convencimento dele ficar mais claro, para ele se sentir mais seguro em julgar aquele processo, ele precisa de uma perícia judicial. Então, ele também pode pedir as provas, não só a perícia, mas qualquer outro tipo de provas, de ofício, ou seja, sem que haja a solicitação, o requerimento das partes. E, além disso, o juiz também pode indeferir. Então, veja, lembra quando a gente constrói o processo? O juiz, ele vem, as partes, elas pedem para produzir as provas. E aí o juiz, ele vai analisar essa solicitação. O juiz precisa autorizar a produção de todas as provas? Não. Às vezes ele pode entender que os documentos lá, que as partes trouxeram da parte médica já é suficiente. E aí eu que solicitei perícia, por exemplo, não precisa. O que tem aqui já é suficiente, já está muito claro. Então, isso aqui a gente pode, o juiz vai poder deferir ou não. Então, as partes podem solicitar a produção de provas e o juiz vai analisar se cabe essa produção de provas ou se não cabe essa produção de provas. Se não couber essa produção de provas ou se ele entender que não deve produzir, que não tem uma relevância para aquele caso, ele vai indeferir. E para indeferir, ele tem que justificar, ok? Para que não sejam afrontados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, ele pode indeferir, mas ele tem que justificar. E qual deve ser a justificativa dele? Que essas provas, elas não são úteis para aquele processo ou que elas são protelatórias. O que significa protelatório? Que significa que a gente só quer usar para atrasar o processo. Como a produção de provas é uma parte longa processual, é como se a gente dissesse que eu quero utilizar isso só para demorar mais para o meu processo julgar.
na prática ela não vai trazer uma grande diferença para o que já está no processo. Isso é o que a gente chama de protelatório. É quando a gente usa de meio jurídico só para estender o julgamento, para deixar a coisinha um pouquinho mais lenta. Então, veja, o juiz ele vai poder solicitar provas, ele vai poder deferir provas e ele vai poder indeferir provas. Solicitar provas ele pode fazer de ofício, sem requerimento das partes. O deferimento é quando há um requerimento das partes e o indeferimento é quando há um requerimento, mas ele não concorda. E esse aqui, o indeferimento, assim como a prova de ofício, eles devem ser justificados dentro do nosso processo. Ok? Bom, passado isso, vamos falar um pouquinho sobre o ônus da prova. O ônus da prova, como a gente já conversou um pouquinho lá na primeira unidade, é aquela atribuição de responsabilidade. É mais ou menos assim. Eu vou dizer, dentro de um processo, quem deve provar o quê. E aí nós temos duas regras gerais. Cabe ao autor os fatos constitutivos do direito e cabe ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor. Essas duas condições estão lá no nosso artigo 373 do Código de Processo Civil. Por que a gente fala isso? Veja, se eu estou alegando, se eu estou afirmando, se eu estou dizendo que foi assim, cabe a mim provar que é assim que aconteceu. E eu sou o autor. Então, se eu informo que a minha casa foi comprada através de várias notas promissórias e que eu paguei essas notas devidamente, mas eu infelizmente não registrei, cabe a mim provar cada uma dessas notas promissórias, cada um desses pagamentos, cada um desses comprovantes. Observe, o direito é meu. Se eu não tenho o interesse e as condições de provar que esse direito existe, quem mais vai ter? Então, por isso que cabe ao autor os fatos constitutivos de direito, ou seja, aqueles fatos que constroem, que dão vida àquele direito que eu estou pleiteando. Já o réu vai caber a existência de fato impeditivo, ou de fato modificativo, ou de fato extintivo do direito do autor. Vejam, as palavras em relação ao réu, elas são autossuficientes, elas são autoexplicáveis. O fato impeditivo é um fato que, olha, ele até teria direito, mas essa condição aqui impede ele. Então, não tem direito. Por exemplo, nesse caso aí do apartamento, eu posso dizer, olha, ele realmente chegou a pagar algumas parcelas, mas como ele deixou de pagar, esse apartamento foi vendido para outra pessoa. Então, ele não tem direito ao apartamento. E aí, cabe a mim, como réu, apresentar que ele foi inadimplente, comprovar essa inadimplência e comprovar que outra pessoa já comprou o apartamento. Veja, o autor realmente tinha direito, mas ele foi impedido e o direito dele foi modificado e no final foi extinto. Não tem mais. Ou vamos dar outro exemplo? Vamos dizer que o autor, ele realmente ele teve uma negativação e tal, isso prejudicou a vida dele, mas ele trouxe todas essas questões, essa aflição, mas vamos dizer que isso já é uma negativação e uma situação de mais de 5 anos. Ou seja, o direito do autor já se perdeu no tempo. Então, o que acontece? Eu, como réu, vou dizer que, beleza, naquela época até poderia ter prejudicado ele, mas se perdeu no tempo. O direito dele já não existe mais. Então, é um fato extintivo do direito dele. Ok? Então, para os fatos constitutivos, cabe ao autor, e para os fatos impeditivos, os fatos modificativos e os fatos extintivos, cabe ao réu. E aí nós temos dois tipos de mudança dessa realidade. A primeira é por convenção das partes. O que pode acontecer? Dentro de um processo, o ônus da prova pode ser negociado. As partes podem concordar que
apesar de o ônus ser meu, eu posso combinar que quem vai provar é você. Isso acontece muito nas ações cíveis, quando tem um contrato envolvido, em que apesar da legislação determinar que o autor é que vai apresentar os documentos constitutivos, por exemplo, você tenha um contrato que diga que não, que na verdade quem vai trazer esses documentos é o réu. Então, é um acordo que se faz previamente entre as partes. Então, para que isso seja feito, para que eu mude essa determinação legal por um acordo entre as partes, nós temos que ter três condições. Primeiro, as partes devem ser maiores e capazes. Então, seja, para eu dizer que nós vamos poder trocar ou eu vou estabelecer quem é que vai provar o quê, nós temos que ser capazes. Segundo, deve tratar de um direito disponível. E terceiro, essa atribuição não pode se tornar completamente impossível ou de muita dificuldade de prova. Por exemplo, vamos dizer que dentro de um contrato eu estabeleça que todo tipo de documento referente à análise de uma empresa vai ser do consumidor. Vejam, esse é o tipo de coisa que as duas partes são maiores, são duas pessoas que estão consumindo um produto. É um direito disponível porque é a parte de bens de financeiro de uma empresa, mas eu estou dizendo que o consumidor é que deve apresentar as contas da empresa. Minha gente, veja só. O consumidor ele não tem acesso a umas contas da empresa. Ele tem acesso às contas pessoais dele e à interferência que aquele produto causa nas contas da empresa. Então, como é que eu vou provar que aquela empresa recebeu mais e eu como consumidor estou tendo um prejuízo se eu não tenho acesso a essas contas? Então, vejam, eu determinar contratualmente que quem tem que apresentar essas contas ali é o consumidor e não o fornecedor, isso é completamente diabólico. Eu transformo quase em uma prova impossível. Então, eu não tenho como construir essa prova. Então, também não pode ser assim. Então, vejam, tem que seguir 3 requisitos para que eu possa fazer isso de um acordo. As partes têm que ser capazes, o processo tem que tratar sobre o direito disponível e a prova tem que ser possível de construir. Não pode ser uma prova impossível, uma prova que necessite muito esforço para construir, ok? Essas são as condições para que as partes elas possam negociar quem vai provar o que dentro de uma discussão, ok? A outra realidade que nós vamos poder ter é aquela que é sobre a interferência do juiz, que é o que a gente chama de inversão do ônus da prova. O que vai analisar? Apesar de a determinação ter aquela regra de que o autor prova os fatos constitutivos e o réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos, o juiz pode entender que a parte que a legislação mandou ali, ela não tem como comprovar aqueles fatos. É o que acontece muito nas relações de consumo. Por exemplo, a gente diz que o autor ele tem um contrato de telefonia com a Oi. Mas vamos dizer que apesar dele ter fechado aquele contrato, ele nunca recebeu a via dele. Então, o juiz, apesar de ser um documento obrigatoriamente que o autor deve se apresentar, ele faz a inversão do ônus da prova, ou seja, ele pega aquela responsabilidade legal que cabia ao autor e transforma em uma responsabilidade legal para o réu. E aí ele faz a inversão desse ônus da prova. Isso acontece por quê? Porque ele vai fazer uma análise dentro do processo de a quem é mais fácil produzir aquela prova. E se, apesar de ser um fato constitutivo, é mais fácil para o réu construir aquela prova, então ele vai atribuir o réu. E a mesma coisa o contrário. Se ele entender que o fato modificativo está nas mãos do autor e não do réu, ele pode fazer a inversão do ônus da prova aí para o autor provar a modificação desse direito. E mais uma vez, para essa inversão do ônus da prova, ela não pode tornar impossível a sua construção. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que a gente está falando de uma condição de trabalho
E aí, na condição de trabalho, a gente está falando lá de uma demissão em que o autor diz que foi demitido doente e o réu disse que ele não foi demitido doente. Nessas condições, o que vai acontecer? O autor, ele alega e traz essas informações e aí a empresa traz os documentos dela de medicina do trabalho. E aí vamos dizer que o juiz ele determine que a empresa junte ainda todos os documentos de laudo médico e tal do autor. Veja, gente, quem tem esses documentos é o autor, não é a empresa. A empresa tem somente aquilo que o autor apresenta. Ela não tem como juntar aquilo que não foi apresentado. Até porque documento médico tem um sigilo muito forte. Então, veja, ainda que seja um fato importante, é um fato do autor. Então, ele não pode inverter esse ônus da prova para determinar que a empresa apresente esses documentos se isso tornar muito difícil de conseguir ou impossível, como nesse caso. Já que a empresa não tem esses documentos, ela não tem como apresentar esses documentos. Ok? Então, o ônus da prova segue a regra geral e nós vamos ter duas possibilidades de mudança, ou por acordo entre as partes, ou pela inversão do ônus da prova que é feito pelo juiz, ok? E aí, por último, nós vamos ter as provas no negócio jurídico. E aí, dentro da nossa legislação, nós admitimos 5 tipos de provas. A confissão, que nós já conversamos um pouco sobre isso, os documentos, que nós viemos falando sempre sobre eles, que é tudo aquilo que prova efetivamente o que a gente está alegando nos autos e que é documentado. As testemunhas, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre elas. A presunção, lembra que a gente falou daquelas duas teorias, da presunção absoluta e da presunção relativa? E a perícia, tá joia? Na próxima aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre perícia e um pouquinho mais sobre testemunha, viu? Que são assuntos um pouquinho mais extensos, a gente vai falar mais sobre elas, tá joia? Mas confissão, lembra que é aquela regra, que é aquela oitiva das partes e que uma das partes pode confessar algum fato ou até tudo que está sendo discutido no processo ou até só não em uma ata de audiência, mas também na própria petição ou no próprio processo ou até com as ações da parte. Então, a confissão ela vai poder existir em 3 momentos. Ou com os documentos, vamos dizer que apesar de eu alegar de uma forma, todas as minhas ações administrativas demonstram o contrário. Então, ali eu posso estar confessando, ou expressamente nas minhas petições no processo, ou em uma ata de audiência, onde na oitiva da parte ela confessa o que aconteceu. Quanto aos documentos, são os documentos que são apresentados nos processos, são os documentos que comprovam as alegações das partes, ok? E a presunção é o que a gente já viu na aula passada lá, presunção relativa e presunção absoluta, que vão trazer uma grande discussão dentro dos nossos processos, mas vão permitir que eles não fiquem eternamente sendo analisados dentro do nosso judiciário, mas sim que eles tenham um fim. Gostaram? Joia! A aula que vem a gente vai continuar falando sobre provas, mas nós vamos aprofundar em prova pericial e prova testemunhal, ok? Eu aguardo vocês na próxima semana.